Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e espero contar com a sua companhia aí desse lado, durante os próximos 50 minutos. Eu admiro, estou cada vez mais orgulhoso do meu povo, da minha Igreja ucraniana greco-católica, de todos os meus amigos, colegas, irmãos, sobretudo, em Cristo Jesus, que neste momento acabei de ver, celebram e transmitem dentro da hipótese onde há internet das catacumbas, rezam como os primeiros cristãos, rezam o terço, as crianças rezam o terço. Imagens impressionantes. Estas palavras são do padre Natanael, um sacerdote que se transformou nos últimos dias num dos rostos mais conhecidos da comunidade ucraniana em Portugal e também um dos símbolos da denúncia da agressão que a Ucrânia está a sofrer, vítima do ataque brutal do exército da Rússia. A guerra na Ucrânia começou já há mais de uma dúzia de dias e os sinais de devastação chegam-nos casa dentro. A imagens captadas por jornalistas, mas muito especialmente por ucranianos que estão a lutar de armas na mão pela liberdade do seu país, pela liberdade do seu povo. É deles que fala o padre Natanael e será sobre eles, sobre as muitas histórias que nos foram, entretanto, chegando da Ucrânia, que vamos construir o programa de hoje. Um programa necessariamente especial e que terá a presença, como é habitual, isso sim, da Catarina Martins de Betancourt, a diretora da AIS aqui no nosso país. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Mas não vamos falar apenas da Ucrânia. Por estes dias, há um ano, o Papa Francisco esteve no Iraque numa viagem histórica, importantíssima para a comunidade cristã e que vamos também recordar no programa de hoje, que terá, portanto, por todas estas razões, um alinhamento um pouco diferente. Um programa especial para um tempo também muito especial que o mundo está a viver. Um programa em que vamos encontrar pessoas com uma enorme capacidade de resiliência que nos oferecem testemunhos de fé, mesmo nos ambientes mais adversos, mesmo em ambiente de guerra, como na Ucrânia. E é por eles que existimos, é por todas estas pessoas que trabalhamos todos os dias. E vamos começar por recordar as palavras que me atrevo a dizer de angústia e também de lamento do Santo Padre. Foi no domingo passado, no dia 6, logo após a oração do Ângelus. O Papa falou da Ucrânia e disse: neste país em guerra correm rios de sangue e lágrimas. In Ucraina scorrono fiumi di sangue e di lacrime. Non si tratta solo di un'operazione militare, ma di guerra che semina morte, distruzione e miseria. Le vittime sono sempre più numerose, così come le persone in fuga, specialmente mamme e bambini. In quel paese martoriato cresce drammaticamente di ora in ora la necessità di assistenza umanitaria. Foi o Santo Padre a denunciar a guerra na Ucrânia que está a semear a morte, destruição e miséria. Há pouco, logo no arranque do nosso programa, nós ouvimos o padre Natanael, um ucraniano que está no nosso país há 2 décadas, mas que nos últimos dias tem estado em permanente contacto com a sua pátria por causa da guerra. Sempre aflito, ele tenta saber novidades, tenta saber com o coração nas mãos como é que estão, por exemplo, os seus familiares, a sua mãe de 85 anos de idade, os amigos, os conhecidos, mas também os outros sacerdotes, as religiosas, os bispos, que constituem nestes dias, podemos dizê-lo, um formidável exemplo de generosidade, de coragem e também de entrega aos outros. Este programa que está agora a começar é praticamente todo ele sobre a Ucrânia, mas que quer também ser uma homenagem à Igreja deste país. E são muitos os testemunhos, Catarina,
os testemunhos que temos vindo a receber de quem está de facto na linha da frente, de padres, de bispos, de irmãs que estão com as populações ameaçadas por bombardeamentos, ameaçadas pela violência. É verdade, Paulo. De facto, todos os dias recebemos testemunhos, alguns pequenos testemunhos, alguns vídeos pequenos, outros relatos um pouco mais completos, vindo de padres, de irmãs, até de bispos, como o Paulo disse, que estão de facto junto às populações, que não se foram embora e que são hoje aquele sinal de suporte, o sinal de afeto, o sinal de solidariedade que as populações tanto necessitam, portanto, no meio dos bombardeamentos a que estão a ser sujeitos, e quando todas as cidades, as vilas e algumas aldeias também estão isoladas pelas tropas, e quando a comida, os medicamentos, a água, a luz, o gás começa de facto a faltar. Esses contactos têm sido estabelecidos muitas vezes pela nossa colega que é responsável pelos projetos da Fundação AIS na Ucrânia. Exato, a Magda Kazmarek tem estado em permanente contacto com a igreja local e tem recebido diversos testemunhos que são essenciais para percebermos a dimensão desta coragem, deste altruísmo, de quem não arredou o pé e de quem se mantém junto das populações arriscando a sua própria vida. Entre as mensagens recebidas, entre os vídeos, por exemplo, que nos fizeram chegar, é possível ver pequenas comunidades reunidas muitas vezes em caves, em improvisados bunkers, em oração. Sim, e é comovente perceber que estão unidos e como a fé está de facto a representar ou a ter um papel essencial nesta unidade, nesta luta pela sobrevivência de um povo que estará, ou que está mesmo, a viver um dos momentos mais difíceis da sua história. Muito bem, são apenas uns segundos, é seguramente menos de um minuto, mas vale a pena ver este registro agora de uma pequena comunidade cristã na cidade de Kiev. Estão todos a rezar o terço. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, радосна Марія, благодати Бога, Господь з тобою, і благословенна ти між жінками, благословенний темплом Твоєю. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Радуйся, Марія. радосна Марія, благодати Бога, Господь з тобою, і благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісуса. Como é preciosa esta oração do terço, é perfeitamente audível, espero que tenham reparado, na voz de uma criança ainda pequenina que está junto com a sua mãe, neste bunker improvisado. Uma pequena comunidade, Catarina, composta especialmente por mulheres e crianças e também idosos. Sim, são idosos, são mulheres, são crianças em oração, porque, como sabemos, os homens estão com armas na mão a defender o país. Portanto, é neste contexto que está a acontecer a guerra na Ucrânia e é para estes nossos irmãos que vão também as nossas preces aqui de Portugal, mas também as preces de todo o mundo, assim como também vai a nossa solidariedade, o nosso apoio neste momento tão difícil. E vamos já falar de solidariedade. A guerra está a acontecer longe de Portugal. A distância entre Lisboa e Kiev, que é a capital da Ucrânia, é de 3.350 km, mas existe, podemos dizê-lo, um sentido de proximidade muito grande, de que o padre Natanael nos vai falar também daqui a pouco na grande entrevista que concedeu ao nosso programa. Mas para já eu gostaria de enfatizar ainda as consequências brutais da guerra, a destruição causada pelos bombardeamentos, o caos que reina já em muitas cidades. E numa dessas cidades, a cidade de Kharkiv, a própria residência do bispo foi atingida, Catarina, por um rocket. Sim, Paulo, como sabemos, a cidade de Kharkiv tem sido palco nos últimos dias de constantes ataques, de constantes bombardeamentos por parte das tropas russas, havendo relatos de enorme destruição em zonas residenciais.
Há cerca de uma semana, como disse, a casa do bispo foi atingida por um rocket, portanto, do bispo Pavlo Ocharuk, bispo católico romano, portanto, que fez um buraco no telhado da sua casa, embora, felizmente, não causou quaisquer feridos. No entanto, noutras zonas da cidade, há muitos blocos residenciais que foram atingidos e que foram destruídos e que há inúmeras vítimas e feridos como resultado desses ataques. Num curto vídeo enviado para a Fundação AIS, o prelado mostra os estragos causados pelo rocket, mas mostra também a destruição brutal que já atingiu os bairros em redor da Casa Episcopal. Já vamos ver esse registro, mas para já é mesmo importante sublinhar, dizer que apesar de toda esta violência, a equipa que está com o bispo continua a manter, isto na medida do possível, claro, o ritmo de trabalho, procurando assim ajudar as pessoas que estão nesta cidade, estão nesta zona, pessoas que estão em maior necessidade. Sim, Paulo, de facto, vemos estas imagens, estas fotografias, não só de pessoas a rezar em caves escuras, mantendo acesa a chama da fé, a esperança, mas também dos que continuam a manter em funcionamento esta rede de solidariedade da Igreja. E temos de dizer, temos de reconhecer que, de facto, todos eles, sejam crianças, sejam idosos, sejam homens, sejam mulheres, sejam padres, sejam irmãs ou bispos, são de facto todos verdadeiros heróis e que merecem tudo o que nós possamos fazer por eles. Neste caso concreto, podemos falar de uma igreja que se transformou quase que numa espécie de um centro operacional de socorro. Sim, a Casa do Bispo, assim como as igrejas e outras instalações que não tenham sido ainda destruídas pelos bombardeamentos, servem neste momento como abrigo, como um apoio logístico, onde se prepara, por exemplo, o envio de refeições para as pessoas que estão no metropolitano, para as centenas de pessoas que são abrigadas em estações de metro, que foram transformadas em bunkers e que precisam nesta altura também de ajuda. Portanto, isto no caso da cidade de Kharkiv. A situação é de facto muito delicada. Na curta mensagem de vídeo enviada para a Fundação AIS, Dom Pavlo Ocharuk fala mesmo numa enorme destruição e mostra um conjunto de prédios de habitação muito danificados, situados em frente a uma fábrica que foi, entretanto, já destruída. To tutaj po fabryce, gdzie pracowali ludzie, i tutaj jest bloki, wszystko zostało wybite, wszystkie okna, dużo zginęło ludzi, linie trolejbusów są oberwane, ludzie uciekają z miasta. Да, самолет. Вчера. Да. Будьте осторожны. Да. Proszę patrzeć, co się. To awiacja. To są samochód. Widać krew. To znaczy wystrzeliła też wszystko w krwi. Zabrudziłem się w krew. Tutaj zaleciało. Traumowane. To gdzie tutaj mieszkali ludzie. Momentos antes de o bispo ter pegado no seu próprio telemóvel para gravar estas imagens, a sua casa tinha sido atingida também por um rocket que, por sorte, apenas danificou um pouco o telhado e não atingiu ninguém. Um rocket que Dom Pavlo Ocharuk disse que, com alguma ironia e também com algum sentido de humor, ter sido um presente enviado pelos russos. To jest nasz dach. To podziurawione.
Także jest szkło rozbite. I tutaj taki prezent. Ale watę postawili dobrze. A tam nie może być tym całym. I tutaj jeszcze. Nie, ja wszystko już sprawdziłem. O bispo de Kharkiv está a fazer para nós, às vezes, de um repórter de televisão ou de rádio, que nestes dias tem mostrado ao mundo o horror da guerra na Ucrânia. Uma guerra que tem revelado também a coragem extraordinária do povo e a ligação muito estreita com a Igreja nestes dias tão difíceis porque está a passar a Ucrânia. Uma Igreja que tem estado também, como já dissemos, na linha da frente de apoio às populações. Sem dúvida, Paulo, e não me canso de dizer, portanto, temos recebido diversos testemunhos de coragem, de amor aos outros e que não há palavras para descrever o que sentimos quando vemos estas imagens, quando lemos estes testemunhos. Portanto, já falámos aqui das igrejas que se transformaram em bunkers, que acolhem centenas de pessoas, protegendo-as dos bombardeamentos. Já demos o exemplo aqui de bispos que ajudam até na distribuição de comida dos que estão nos abrigos. Enfim, Paulo, é de facto uma rede enorme de solidariedade que está montada na Ucrânia. E não nos podemos esquecer que tudo isto está a acontecer num ambiente dramático de uma guerra em plena Europa. Sim, e temos testemunhos que nos dão conta disso, de pessoas que nos dizem que têm de desligar as luzes para não serem alvos de ataques, de sacerdotes que nos pedem desculpa por nos enviarem apenas mensagens muito curtas, por estarem nervosos, com receio dos bombardeamentos, de irmãs que se mobilizam ajudando aqueles que procuram sair do país ou de procurar abrigo noutras localidades menos expostas às explosões, aos ataques. Dom Mikola Lutsko é o administrador apostólico da Diocese de Mukashevo. Numa mensagem que nos enviou, ele fala sem medo das palavras, fala no inimigo que quer destruir a Ucrânia, fala numa guerra demoníaca contra a humanidade, fala no massacre de civis e sublinha o trabalho que todos estão a fazer. Os voluntários, os que rezam, os que lutam para defender o país, enfrentando todos os dias a ameaça da morte. Це 7-й день війни. Я чому говорю 7-й день, щоб ви знали потім в історії, можливо, коли відбувся цей відеозапис. В мене ступор, біль від того, що відбувається. Це вже не лише хресна дорога, це бойня. По Україні стріляють по мирному населенню. Це жах, що відбувається. Ворог хоче нас зламати, ворог хоче нас налякати. Ми розуміємо, що це війна демонічна, це війна темряви проти цінностей, проти людства, проти світла. Але дуже важливо тепер, щоб ми не піддалися страхові, хоч нам страшно, не впали в зневіру, хоч підступає це питання, Боже, Ти де і що далі буде. Брати і сестри, звертаюсь до вас, щоб ми тривали. Навіть якщо нам важко, навіть якщо нам страшно, навіть якщо нам хочеться руки опустити, але щоб ми з вами тривали, бо тепер можливо, що відбувається та мить, коли наша витримка може вирішити, що далі відбудеться. Допомагаємо один одному. Мене з цілого світу запевнюють, що дуже багато людей за нас молиться. Ми тут на Закарпатті теж триваємо в молитві і всій потрібній допомозі. Брати і сестри, вірники Закарпаття, брати і сестри доброї волі з усієї країни, віруючі України, віруючі за границі, всі, хто тільки може сьогодні, тепер з'єднуємося. Сьогодні початок посту. Папа Франциск вже в своєму провидінні оголосив, що ціла церква молилась і постилась в цей день. Ми триваємо на позиціях світла, триваємо в тому, щоб не здавати позиції. Хто має позиції молитви, той молиться. Волонтери роблять цю волонтерську роботу. І всі по цілому світі, люди доброї волі, єднаємось, відстоюємо цінності. І так, як Ісус Христос віддав своє життя за цінність, за любов, за ближнього, якщо потрібно, кожний на Його взір стоїмо до кінця.
Нехай Господь благословить і зміцнить нас всіх. Na semana passada nós falámos aqui de Dom Sviatoslav, o arcebispo da Igreja Greco-Católica Ucraniana, que numa conferência de imprensa foi promovida logo no início do mês de fevereiro pela Fundação AIS. Ele dizia já isto cerca de 2 semanas antes de a guerra ter começado. Ele dizia que os padres e as irmãs que estavam na linha da frente dos territórios ocupados eram heróis, eram verdadeiros heróis. Entretanto, a guerra começou e ele juntou a sua voz à voz de todos os que se têm indignado com a violência cega que não distingue alvos militares de hospitais ou de creches, que tanto lança mísseis contra quartéis como contra escolas e hospitais. É, Catarina, mais uma mensagem muito forte que ele nos enviou. É sem dúvida muito forte, portanto, ele que fala numa guerra sangrenta e injusta que está a destruir a Ucrânia e a provocar uma enorme crise humanitária. Portanto, perante todos estes horrores, Dom Sviatoslav lança de facto um apelo à oração para o fim da guerra e lembra também as palavras de Nossa Senhora aqui em Fátima para os pastorinhos, em que pediu que rezássemos pela conversão da Rússia. São de facto palavras fortes de quem denuncia, de quem procura denunciar ao mundo os atropelos de uma guerra que parece movida apenas pela destruição e morte. As palavras de Dom Sviatoslav num registro agora dos nossos colegas da Rádio Vaticano. Ми сьогодні переживаємо уже 6-й день кривавої і несправедливої війни. В цих останніх хвилях, зокрема цієї ночі, ми бачили нові жахи цієї війни. Ми бачили знищені школи, дитячі садочки, кінотеатри, музеї. А над ранком біля Києва ракета влучила в пологовий будинок. Питаємося, за що? Жінки і новонароджені діти, чому вони є невинними жертвами цієї війни? Але ми молимося, ми стоїмо. Ми з вами є народ, який будує, захищає ціною власної крові мир в Україні і у цілому світі. Ми молимося за наших воїнів. Ми молимося за усіх тих, які сьогодні підтримує боротьбу за мир в Україні. Я дуже вас прошу, молімося не тільки за мир в Україні, але молімося за наших ворогів, за їх навернення, за навернення Росії, як це просила нас Фатімська Богородиця. А сьогодні засилаю вам Боже благословення, яке є передаванням сили благодаті Святого Духа, миру Христового для усіх вас. Благословення Господнє на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! O apelo à oração de Dom Sviatoslav, o arcebispo da Igreja Greco-Católica Ucraniana, que acabámos de ver, foi proferido como que em reforço ao apelo do Papa Francisco para uma jornada de oração pela paz que se assinalou na quarta-feira de cinzas. Um apelo que foi também amplificado, Catarina, pela Fundação AIS, que pediu às comunidades religiosas contemplativas para se juntarem também a esta iniciativa, tornando-a assim ainda mais importante, ainda mais global. É verdade, Paulo, e de facto o nosso presidente internacional, Thomas Hein Geldern, enviou-nos uma mensagem reforçando esse apelo, esse convite para nos juntarmos a todos em oração pela paz, tal como nos pediu o Santo Padre. Já vamos ver essa mensagem, mas antes, Catarina, importa dizer que este apelo da Fundação AIS teve, de facto, um eco extraordinário. Foi extraordinário, sem dúvida, houve respostas um pouco por todo o mundo, de todo o mundo, desde a Zâmbia, passando pelo Bangladesh, de Angola, Brasil, até do Peru. Portanto, foram muitas as comunidades contemplativas que se juntaram, que se uniram a nós em oração nesta prece global pelo fim da guerra na Ucrânia.
Comunidades contemplativas que, no dizer do presidente internacional da Fundação AES, são, digamos, as verdadeiras forças de elite da Igreja. Sim, de facto, Paulo, as comunidades contemplativas, as religiosas e os religiosos são de facto os nossos melhores soldados, os que, no dizer, nas palavras do nosso presidente, o Thomas A. Geldern, são de facto as forças da elite dos cristãos. Vamos já recuperar essa declaração que ajuda a perceber a importância que a Fundação AES está a dar a tudo o que diz respeito à Ucrânia. Aliás, a Fundação AES decidiu avançar isto logo no primeiro dia de guerra, logo no primeiro dia, com um pacote de ajuda de emergência no valor, Catarina, de 1 milhão de euros. Sim, foi logo na manhã do dia 24 de fevereiro, quando as primeiras tropas russas atravessaram a fronteira, que a Fundação AES, a nível internacional, decidiu avançar com um primeiro pacote de ajuda extraordinária, de emergência, no valor de 1 milhão de euros, portanto, uma ajuda concreta para a Igreja na Ucrânia. A ideia é permitir, Catarina, que os padres e as irmãs possam continuar com o seu trabalho, que é insubstituível junto das populações. E podemos dizer que agora, mais do que nunca, esse trabalho é de facto importante. Sim, mais do que nunca, Paulo, agora é muito importante a presença da Igreja junto às populações, como aliás temos visto em todos os testemunhos que ouvimos aqui hoje, que vimos hoje aqui no nosso programa de televisão. A Fundação AES pretende, com esta ajuda, tornar possível a presença, manter a presença dos padres, das religiosas. E estamos a falar de mais de 4.800 sacerdotes e mais de 1.300 irmãs que estão em território ucraniano. E Paulo, aproveita aqui esta oportunidade para lançar também um apelo muito forte a todos os que nos estão a ver neste momento, a dizer para nos ajudarem também neste esforço suplementar de apoio à Igreja na Ucrânia e para se juntarem a nós, à Fundação AES, não só nesta onda de solidariedade, mas também nesta grande corrente de oração pela paz na Ucrânia. Vamos então escutar essas palavras de Thomas A. Geldern, que é o presidente executivo internacional da Fundação AES. What we all wanted to avoid has happened. Ukraine is at war. ACN has supported the Catholic Church in Ukraine during the past, and it will not abandon her at this very critical and difficult time. People need consolation, strength and support. The immediate emergency grant by ACN, in addition to its current support, will strengthen the Church in Ukraine in its commitment to stay on the ground and keep serving its flock in the face of the military and economic war. Faced with the horror of this war in Ukraine, Pope Francis called on the most powerful weapon of all: prayer. All of us are invited to join in this effort. We Catholics know that the contemplative communities are our own elite force when it comes to prayer. We have received the commitment of many religious congregations from different countries to support this initiative. All continents are joined in this prayer appeal. This is the Church's vision of humanity as a family which prays together, living according to the laws of love and not of power. We wish to assure our prayers for the people of Ukraine that through the intercession of Our Lady of Peace, they may be spared the pain of further violence and losses of life. Estamos a falar da Ucrânia e da guerra neste país da Europa. Ganha também agora um relevo especial a entrevista com o padre Natanael, que escutámos logo no arranque do programa. Ele foi ordenado na Igreja Ucraniana Greco-Católica. Este sacerdote está ao serviço do Patriarcado de Lisboa desde há 20 anos, mas continua, obviamente, muito ligado à sua terra e tem vindo, aliás, a acompanhar com natural preocupação o evoluir da situação no seu país. Aliás, ele transformou-se nos últimos dias, podemos dizê-lo, num dos símbolos
da denúncia da agressão que a Ucrânia está a sofrer, vítima do ataque brutal por parte da Rússia. E ele fala-nos do orgulho que sente em pertencer à Igreja ucraniana e lembra que já há padres mortos e que até parece que os cristãos regressaram como que aos tempos primitivos, aos tempos das catacumbas. Toda a Igreja ucraniana, toda a Igreja ucraniana está de joelhos neste momento, não diante do opressor, não diante do invasor, de que de maneira tão bárbara está a destruir tudo, tudo. Há padres já mortos. Os nossos bispos estão todos na lista da morte. Isso não é fazendo fantasia, isso não é imaginação, isso é realidade que está-se a passar agora. Há uma lista. Não é um filme de ação, de thriller, mas os dias estão contados. A Igreja incomoda. O Evangelho incomoda, porque é uma mensagem de paz, uma mensagem mais do que de paz, uma mensagem de liberdade. E liberdade e paz que não se impõe com as armas, com as bombas, com a destruição. Como é que uma paz pode impor daquela maneira? A linguagem que eu ouvi, eu já ouço há 8 anos. Não é possível impor a paz daquela maneira, só aderindo ao Evangelho, ao Nosso Senhor. E eu admiro, estou cada vez mais orgulhoso do meu povo, da minha Igreja ucraniana greco-católica, de todos os meus amigos, colegas, irmãos, sobretudo, em Cristo Jesus, que neste momento acabei de ver, celebram e transmitem dentro da hipótese onde há internet das catacumbas, rezam como os primeiros cristãos, rezam o terço, as crianças rezam o terço. Imagens impressionantes. Os padres não abandonaram o seu povo. Eu até também me pergunto por que estou aqui e não estou lá. Sei que a minha frente de batalha é aqui, cá em Portugal, na terra de Santa Maria. Mas eles estão a rezar a Divina Liturgia nas catacumbas, nas caves das igrejas e não só, onde estão abrigados por causa dos bombardeamentos. A fotografia que me ficou desde ontem e anteontem, o padre a tocar, mesmo inclinado a tocar com a cabeça o betão do chão, que é pequeno, e todos a redor dele. Da Ucrânia vamos agora até Macau. Vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Desde esta diocese tão especial, situada no sul da China, há sempre, todas as semanas, um olhar também muito especial para a vida da Igreja. A Diocese de Macau celebrou na passada quarta-feira, 2 de março, a Quarta-feira de Cinzas. As 9 paróquias que constituem a Diocese de Macau celebraram o primeiro dia da Quaresma, ou seja, a Quarta-feira de Cinzas, com a celebração de diversas missas, mas não só. Por exemplo, na Sé Catedral de Macau, a principal igreja aqui do território, para além de 3 missas, uma em chinês ao princípio do dia, outra em português ao final da tarde e outra em chinês ao início da noite, para além dessas 3 missas, houve via sacra, houve também antes adoração ao Santíssimo e também nas homilias foi feita referência à guerra na Ucrânia, uma vez que o Papa Francisco pediu a todos os fiéis do mundo
que orassem pela paz na Ucrânia. Os fiéis de Macau responderam positivamente a este chamamento do Papa Francisco, tendo-se deslocado em grande massa às igrejas de Macau, onde participaram não só nas missas, como nas vias sacras, como na adoração ao Santíssimo, sendo que essa adoração foi muitas vezes aproveitada para a tal oração pedida pelo Papa Francisco pela paz na Ucrânia. Agora, até à Páscoa, as 9 paróquias de Macau irão cumprir todos os marcos, todas as datas importantes do calendário litúrgico até à Páscoa e assim rezarem também pela paz em todo o mundo. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos continuar ainda sintonizados com a Ucrânia, vamos ver um trabalho, aliás, que chamo a sua atenção muito especial para ele. É um trabalho que chama-se O Diário de Kiev. Mostra-nos como tem sido o dia-a-dia neste país em guerra. E vamos ainda, nesta segunda parte, recordar essa visita de há um ano do Santo Padre ao Iraque. Tudo para ver depois de um breve intervalo. Até já! Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Aido, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, que é a diretora da Fundação AIS em Portugal. De regresso ao tema da guerra na Ucrânia, chamo agora a sua atenção para um trabalho especial sobre o dia-a-dia neste país, desde que começou a invasão das tropas russas na madrugada de 24 de fevereiro. É, podemos dizer, um diário de guerra. Um diário de guerra desde a cidade de Kiev. Um trabalho que vamos procurar atualizar para si ao longo também das próximas semanas. É um testemunho incrível do que significa viver, de facto, num país em conflito armado. Um diário que começa, neste caso, no dia 1 de março, o 6º dia desde que se iniciou a invasão das tropas russas à Ucrânia. Estamos vivos e isso é um milagre. Esta frase, esta simples frase que vamos escutar daqui a pouco pela voz de Nathalie Cavalin, que faz a narração deste diário, traduz na perfeição a tragédia que se está a viver no centro da Europa. Este é um trabalho divulgado pelos nossos colegas da Rádio Santa Rita, produzido pelos jornalistas ucranianos anónimos e que tem o apoio do Centro de Comunicação da Diocese de Kiev.
First of March, the 6th day of the war. Peace be with you. Last night came as a surprise. Around 6:30 p.m., a rocket hit the suburb of Kiev. The distance from my house was about 30 to 35 kilometers. At 6 p.m. I started watching the broadcast of the Holy Mass online, because now I can't go to the church. 5-й день триває війна. Таке враження, що пройшло 5 років. The sermon ended and our windows trembled with several explosions. We are alive and it's a miracle. It was an incredible experience to pray further, realizing that a rocket can hit at any moment and in my house as well. The blessing at the end of the Mass was a great strengthening. For me, now is the time of the desert. Але подивіться, наскільки сильно я відчуваю, можливо, і ви це можете засвідчити з багатьма з вами. Because I used to go to Holy Mass every day. And now there is only an online broadcast. However, I have a strong feeling that God is near, even if I cannot receive Him in communion. After praying, I went to bed, hoping to see the dawn. I'm lying on the bed. Our windows are closed with blinds and blankets to hold back the broken glass in case of an explosion. The room is completely dark. I have a feeling that I'm lying in a grave. Silence. I can only hear my sick and old mother praying softly, who is having a hard time right now. Christ showed that the tomb is not the end, after which there will be a resurrection. However, this waiting time is very long and difficult, and you will be understood only by those who saw the evil of the Russian or Belarusians aggressors with their own eyes, who lost their son or husband in the war, who became an orphan. But Jesus will also understand. He passed the way of the cross and was crucified. When he hung on the cross, he did not curse, but prayed for those who crucified him. It's really hard, but it's possible. The night was quite calm. I slept a little and prayed. The morning brought a nice gift. It snowed outside the window. Here in Ukraine, we like to repeat that it is the Mother of God who covered the earth with her veil. The Virgin Mary is nearby. Our people love her very much. How many churches have been built in her honor in Kiev? How many beautiful prayers in the Western and Eastern church traditions? After the bishop's sermon, I think more and more about the importance of praying for the salvation of our enemies. It is difficult, but this is the essence of Christianity. Lord, teach us to pray for our enemies. The morning begins with correspondence with friends who are in shelters for days. Thank God everyone is alive. Many people are trying to help everyone in need, as well as those fleeing hotspots. More and more destroyed homes, more and more ruined human lives, more and more tears and tears. But we continue our way to Golgotha. The central square in Kharkiv was shelled today.
A shell also fell near our cathedral. Everyone is alive. But how many more missiles have to fall? Thank you to all who pray and serve the good and the truth. This means associating with those who carry their cross. May God be glorified in each of you. May the Immaculate Heart of Mary win. Про це говорить Марія в 1917 році в Фатимі. Про що вона просить? Щоб Росія навернулась. Моліться за навернення, тобто за спасіння. Тому що навернення – це спасіння. Спасіння, тобто з'єднання з Богом. А кінцевий результат з'єднання – це Царство Небесне. Прагнімо в собі це навернення цих грішників, а для себе життя усіма цінностями, але на першому місці хай буде для нас спасіння душ, і в цьому намірі молімось на цій святій месі. Perante todos estes testemunhos que temos vindo a escutar da Igreja Ucraniana, que a Fundação AIS apoia há mais de 4 décadas, importa lembrar também aos nossos telespectadores que é urgente auxiliar a AIS para que ela tenha forma de poder dar resposta a todos os pedidos de ajuda que chegam da Ucrânia. E imaginem a quantidade de pedidos de ajuda que chegam da Ucrânia todos os dias, a toda a hora, de padres, de irmãs, de bispos. É por isso mesmo que são precisos cada vez mais benfeitores, mais pessoas, Catarina, que auxiliem este esforço, este trabalho, esta missão da Fundação AIS. Sem dúvida, Paulo. Quantos mais benfeitores tivermos, mais projetos poderemos ajudar. Neste caso concreto, mais poderemos ajudar a Ucrânia. Trata-se de facto de auxiliar os padres, as irmãs e os bispos a permanecerem junto às suas populações que enfrentam uma das maiores, se não a maior crise e das ameaças em toda a sua história. Mas importa também lembrar que não é só na Ucrânia que a Igreja sofre, que a Igreja é perseguida. Claro que não, e todos os nossos telespectadores sabem disso. Infelizmente, a Ucrânia não é o único país no mundo que está em guerra. Basta pensarmos, por exemplo, em Moçambique, Cabo Delgado, onde as comunidades estão ameaçadas por grupos terroristas, ou em tantos outros países de África, mas também, por exemplo, se pensarmos na Síria ou no Iraque. E desta forma podemos perceber de facto que a nossa ajuda é urgente e é necessária em muitos, mas em muitos países do mundo. Muito bem, eu tenho a certeza de que cada telespectador, cada pessoa que está a ver-nos neste momento é nosso amigo no sentido de que está connosco de facto nesta missão tão especial, mas também tão importante para a vida da Igreja, para a vida das comunidades cristãs. Claro, e não tenho dúvidas disso também, Paulo, mas gostaria de pedir efetivamente a todos aqueles que nos estão neste momento a ver para nos contactarem através do nosso telefone ou através da nossa página de internet e juntarem-se a nós não só nas correntes de oração pela paz no mundo, pela paz na Ucrânia, agora concretamente, mas também para se juntarem a nós nestas grandes campanhas de solidariedade. Telefonem-nos, digam que querem ser benfeitores, digam que se querem juntar a nós, Fundação AIS, nas nossas correntes de solidariedade e nas correntes de oração. Basta ligar para nós e dizer que quer ajudar. Muitos cristãos no mundo precisam de si, precisam da nossa ajuda e nós não podemos falhar, nós não podemos deixá-los sós. Mesmo a fechar o programa, vamos ainda até ao Iraque para lembrar que fez agora um ano, entre os dias 5 e 8 de março, que o Santo Padre esteve neste país, no Iraque, numa viagem histórica que precisa de ser lembrada também pela sua importância para a comunidade cristã local. Até porque serviu, Catarina, para lembrar, por exemplo, ao mundo, ou melhor, para relembrar ao mundo o quanto os cristãos têm sofrido nesta região
nos últimos anos. Sem dúvida, Paulo, de facto a visita do Santo Padre teve inúmeros méritos e talvez esse tenha sido um dos principais. Chamar de novo a atenção, pedir ao mundo que olhasse para a comunidade cristã no Iraque e para a comunidade cristã no Médio Oriente. Falando do Iraque, e apesar de tudo o que já se fez, nomeadamente ao nível da reconstrução das casas, podemos dizer que há ainda um enorme trabalho pela frente até que todos os cristãos regressem às terras que historicamente lhes pertencem e de onde tiveram de fugir. Exato, e é preciso ainda reconstruir muita coisa na planície do Nínive. Não são só as casas, não são só as igrejas, as infraestruturas, tudo isso é necessário, evidentemente, mas acima de tudo, Paulo, importa reconstruir a confiança das pessoas para que elas, de facto, para que os cristãos iraquianos possam, de facto, voltar a casa. A Fundação AIS tem assumido o compromisso de auxiliar os cristãos do Iraque a permanecerem na sua terra. Para isso há diversos projetos em curso. Há algum, Catarina, que gostaria de destacar agora, em especial aos nossos telespectadores? Bom, eu gostaria de destacar os projetos em curso da Fundação AIS de apoio aos jovens, nomeadamente a Universidade Católica de Erbil. O futuro da comunidade cristã no Iraque também passa por iniciativas como esta de apoiar a formação de jovens na Universidade Católica de Erbil, no Iraque. Mas a Fundação AIS está envolvida em várias frentes. A universidade é uma delas, mas também continuamos com o apoio na reconstrução das casas, das igrejas, no apoio às comunidades locais para se sentirem mais seguras, com melhores condições para voltarem a fazer do Iraque e muito em particular da planície do Nínive a sua casa, a sua terra, o berço desta comunidade, como sabemos, vem desde os tempos bíblicos. Há um ano, quando esteve em Mossul, o Santo Padre falou sobre a importância da paz. Foi, de facto, memorável, mas agora, em apenas 20 segundos, vamos recordar o momento em que o Papa Francisco ergueu a sua voz contra a guerra, em que ergueu a sua voz em favor da fraternidade. São palavras que hoje, com o mundo suspenso também por causa da guerra na Ucrânia, ganham uma importância ainda maior. Oggi, malgrado tutto, riaffermiamo la nostra convinzione che la fraternità è più forte del fratricidio, che la speranza è più forte della morte, e la pace è più forte della guerra. Foi o Papa Francisco, num brevíssimo excerto das suas palavras, das palavras que proferiu em Mossul. Quem esteve sempre ao seu lado em toda a viagem foi Dom Luís Sacco, figura-chave da Igreja iraquiana e grande amigo também dos portugueses. O cardeal Sacco tem acompanhado tudo o que envolve a Fundação AIS e os projetos também de reconstrução do Iraque. E como vamos ver já de seguida, ele não perde uma ocasião para agradecer essa ajuda que tem permitido, importa sublinhar isso, ajuda que tem permitido a sobrevivência da comunidade cristã no Iraque. I am very thankful for what Turkey North is doing, not only in Iraq, in Syria, wherever the church is, in need, suffering. And they did a lot for us, helping for foods, for housing, for education, and therefore there is 500,000 Christians still in Iran, 1 million left, and this is a hope. I am personally convinced that the freedom of Christians will come, and then we will be there will be more Christians in Iran. I am asking them to stay very close to us, encourage people to keep busy and hoping.
Uma nota final apenas para lembrar aos nossos telespectadores que se aproxima o momento em que vamos todos ter de preencher as nossas declarações de IRS e que há de facto uma forma muito fácil, gratuita e eficaz de ajudar esta igreja que sofre, de que falámos aqui tanto hoje, os cristãos perseguidos, e que é, Catarina, através da consignação gratuita de 0,5% do IRS. Sem dúvida, Paulo, e é importante relembrar uma vez mais aqui aos nossos telespectadores que esta é de facto uma forma muito simples, muito prática e que sem que isso nos custe um cêntimo sequer de apoiar os cristãos perseguidos. Basta para isso fazermos uma cruz na nossa declaração de IRS e doarmos 0,5% do nosso imposto, neste caso à Fundação AIS, e poderemos apoiar diversos projetos, nomeadamente este que falámos hoje praticamente aqui em todo o nosso programa, na Ucrânia, apoiar a comunidade ucraniana a viver e a suportar esta tragédia que se abateu sobre as suas vidas. É isso mesmo, fazendo uma cruz na sua declaração de IRS, está a ajudar a suportar a cruz do sofrimento dos cristãos no mundo. E assim chegamos ao fim do nosso tempo, ao fim de mais um programa Igreja no Mundo, aqui na sua televisão. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E já sabe, conto consigo aí sempre desse lado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.